tarde. Oi, Qual o seu nome completo? Cabo Milord, Mackenzie Milord Amorim. Boa tarde. O senhor tem parentesco, amizade íntima, inimizade com o senhor Luiz Roberto Rocha Silva? Não, senhor. Então, o senhor está compromissado nos termos da lei com a verdade. A doutora Ana Luísa, promotora de justiça, vai começar fazendo perguntas, na sequência, o doutor Bruno, tá bom? Positivo. Doutora, Obrigada, Excelência. Boa tarde, Cabo Milord. Tudo bem com o senhor? Tudo, boa tarde. A gente está aqui hoje para tratar de uma ocorrência datada de 9 de fevereiro desse ano agora, de 2022, em que, em tese, por volta de 5h30 da tarde, no povoado Morro Redondo, em Coronel Murta, 13 indivíduos entraram na fazenda do senhor João Fábio Pereira Jardim e lá realizaram um roubo. Essa fazenda pertence tanto ao senhor João Fábio quanto à sua esposa Angelina. E lá estava também, né, inclusive vítimas desse fato, o senhor Josefino Rodrigues da Silva e o José Maria. O senhor se recorda dessa ocorrência? Sim, me recordo. O que aconteceu nesse dia, Cabo Milord? Conta pra gente, por favor. Então, a gente estava de serviço, né? Aí chegou a informação de que tinha acontecido esse roubo. Várias pessoas já começaram a ligar ao mesmo tempo e tal. Aí nós fomos no local, na fazenda, no Morro Redondo, fizemos contato com as vítimas e o dono da residência lá, o senhor fugiu o nome aqui agora, João Fábio. isso, ele relatou para a gente como que foi, né? Falou que um indivíduo que estava com máscara, essas máscaras de Covid, né? Chegou chamando ele pelo nome e pelo apelido, né? De negro. Quando ele saiu lá fora, a pessoa anunciou o assalto, sacou um revólver, anunciou o assalto. Em seguida já veio mais dois indivíduos. E aí fizeram eles de refém lá na casa, amarraram as vítimas, né? Tinha mais, acho, duas pessoas lá. E aí um dos indivíduos ficou com a arma, enquanto as vítimas estavam amarradas, e o outro foi vasculhando a casa, à procura de dinheiro, de pertences de valor, né? Aí eles pegaram alguns objetos de valor, uma televisão, se não me engano, um cordão de ouro, teve alguns outros materiais lá, colocaram dentro do carro da vítima, que era uma caminhonete, uma Hilux, de cor branca, e antes de evadir, eles ainda utilizaram o celular da vítima para realizar um Pix para o favorecido, se não me engano, acho que é Bruno, o apelido dele é Gordo. Esse outro indivíduo, ele mora na cidade de Araçuaí. Aí O fizeram esse Bruno, Pix. o Bruno mora em Araçuaí. Isso, esse outro indivíduo. Fizeram um Pix para essa pessoa, né? O valor, Uhum. se eu não me engano, foi de R$ 5.000. E evadiram nessa caminhonete. Aí, posteriormente, eles abandonaram a caminhonete, próximo a esse trevo ali de Araçuaí, que liga Araçuaí e Coronel Murta. Abandonaram esse veículo. Outra guarnição localizou esse veículo com os pertences, né? E a Uhum. equipe da Polícia Militar de Inteligência foi tentar fazer o contato com esse rapaz, esse Bruno. A família falou que ele não estava. Ele falou com a família que iria para a cidade de Belo Horizonte. Aí o pessoal conseguiu fazer contato telefônico com ele, via ligação pelo WhatsApp. Aí ele chegou a falar que estava na cidade, na Bahia, que estaria viajando. Então, histórias contraditórias, é isso? Ele estava em Belo Horizonte ou estava na Bahia? É isso? Para a família, ele falou que iria para Belo Horizonte. E para os militares, quando foi perguntado a localização dele, ele disse que estava na cidade da Bahia, Uhum, perfeito. Me no fala estado uma da Bahia. coisa, Cabo Milord. Como que os senhores chegaram ao Luiz Roberto Rocha Silva como um dos autores do crime? A equipe de inteligência mostrou algumas fotos para a vítima e ela chegou a reconhecer o autor.
assim, devido à estatura, à cor da pele, tatuagem, brinco. Tatuagem, a vítima falou de uma tatuagem no braço? Em que parte do corpo? Sim. Doutor, se eu não me engano, eu acho que é no braço, não estou recordando direito, não. Mas acho que tinha tatuagem também, e um brinco também. A vítima mencionou alguma coisa a respeito de trejeitos, de alguma deficiência no braço desse autor ou não? Não mencionou nada disso. Não, não me recordo, não me recordo. As vítimas, o senhor sabe dizer se elas foram amarradas nesse dia? Foram, foram. Foram amarradas e, se eu não me engano, um das vítimas, o autor exigiu que ajudasse a vasculhar lá a casa, mas as outras ficaram amarradas na sala. Uhum. Tinha uma mesa grande na sala e eles sentaram as vítimas nas cadeiras e amarraram elas. O senhor Luiz Roberto Rocha Silva, o senhor atua em Coronel Murta, né? Sim. O Luiz Roberto, ele é conhecido no meio policial pela prática de crimes ou não? É a primeira ocorrência que o senhor participa com ele, como autor de fato criminoso? Ele já participou de outros crimes de roubo aqui na cidade e, além disso, ele também é suspeito de algum outros crimes também. A gente já conhecia esse autor já. E os outros fatos criminosos que o senhor tem notícia que o Luiz Roberto participou, né? Foi autor, etc. Hum. Os crimes tiveram o mesmo modus operandi desse agora que a gente está tratando, ou seja, pessoas, vários indivíduos armados, com o rosto Sim. tampado, ou não? Dois- São crimes de modos diferentes, diversos. Não. Ó, em 2019, ele participou de um crime numa fazenda próxima aqui da região, um, um modus operandi parecido desse último agora. Então, o senhor atua em Coronel Murta há quanto tempo, Cabo? 2019? Desde 2015. Desde 2015 eu trabalho aqui. Entendi. Então o senhor tem bastante. Não, o senhor conhece os criminosos recorrentes da cidade, é isso? Sim, a maioria sim. E o Luiz Roberto, o senhor considera ele uma pessoa perigosa? A população local tem medo dele ou não? Ó, o Luiz Roberto, para a gente aqui, a gente considera ele uma pessoa de alta periculosidade. Inclusive, já teve fatos aqui da gente ter que advertir e orientar outras pessoas que ele tinha atrito a tomar cuidado em relação à pessoa dele, porque ele estava até rodeando a casa de algumas pessoas. Ele também já é um cara que é suspeito de ter cometido um homicídio aqui, já participou de outros crimes e já ameaçou outros indivíduos aqui em Coronel Murta. Então ele é considerado de alta periculosidade, sim. Então, apesar da pouca idade dele, ele é uma pessoa temida. Sim, sim. E a relação dele com o Bruno, o vulgo gordo? O senhor tem algum conhecimento de atuação conjunta deles? Se eles são colegas, amigos, partícipes em crimes? Eu tenho pouco conhecimento que esse outro indivíduo, esse Bruno, ele reside em Araçuaí e não é muito de frequentar aqui a cidade de Coronel Murta, não. O senhor sabe dizer se o Luiz Roberto, se ele trabalha licitamente, se ele tem um trabalho ou não? Não, nunca tive notícia dele trabalhando, nunca tive notícia, não. A E notícia a, o que eu sei do Luiz Roberto, doutora, que eu sempre soube, é sempre estar envolvido em algum crime. Aqui em Coronel Murta, roubo, desse tipo. a vida que ele leva é superior para quem não trabalha? Ele esbanja muito ou não? Ele é uma pessoa tranquila? Ó, para quem não trabalha, ele tinha uma motocicleta, uma XRE 300, uma moto até cara. Para quem não tem um trabalho fixo, eu acho difícil adquirir um veículo desse tipo. Inclusive, essa motocicleta, ele
uma certa época, ele estava ameaçando uma pessoa aqui. Ele estava rodando, vinha aqui no Coronel Murta, rodava próximo à residência dessa pessoa. Inclusive, é um outro indivíduo que hoje está até preso, né? Ele tinha um desafeto com esse camarada e esse cara sempre relatava para a gente que tinha visto ele rodando perto da casa dele. Ele tinha uma XRE 300. Os demais indivíduos que participaram, que foram autores desse crime, o senhor tem ideia de quem seja ou não? Agora a investigação na Polícia Civil que está sendo realizada. Ô, doutora, a princípio que eu tenho conhecimentos, o Luiz Roberto, esse outro cidadão aí que recebeu o Pix, os outros autores que foram no local, aí eu não sei falar para a senhora, não. A gente não conseguiu identificar, não. O Luiz Roberto, o senhor falou que reconheceu, em razão de a vítima ter falado da tatuar, né? E outros. Isso. A estatura, a cor da pele. Tá ótimo, muito obrigada, viu, Cabo? De grande valia seus esclarecimentos aqui. Obrigada. Tá, joia. Obrigado. Até mais. Doutor Bruno, tem alguma pergunta? Cabo Milord, boa tarde, tudo bom com o senhor? Boa tarde, senhor. Boa tarde. Deixa eu perguntar ao senhor, quando foi feito o deslocamento do senhor até a casa das vítimas, foi mostrado neste local as fotos das pessoas que seriam suspeitos de terem cometido tal crime? Não, senhor. A princípio, nós fizemos contato com as vítimas lá, colhemos informações, colhemos dados, acionamos os militares das cidades vizinhas, né, para fazer o cerco, e posteriormente nós mostramos as fotos. Entendi. Vocês mostraram quantas fotos assim para que as vítimas pudessem reconhecer? O senhor se recorda? Ô, doutor, eu não posso te falar porque dessa diligência aí eu não participei efetivamente dela. O pessoal Certo, da equipe de inteligência que atuou nessa questão aí. certo. Pelo que o senhor conversou com a promotora, se deu para perceber que o senhor conhece bastante, né, o acusado Luiz Roberto. O senhor tem conhecimento que ele recebe um benefício previdenciário? Não, senhor, não tem conhecimento. Tá certo. Estou satisfeito. Muito obrigado, viu, Cabo Milord? Joia. Pode finalizar, está dispensado. Agora, excelência, para ter. O senhor conhece aqui, tudo bem? Conhece, seu nome completo primeiro, desculpa. Kleber Rodrigues da Silva, com C. Kleber com C. Kleber Rodrigues da Silva. Estamos aqui com um réu, Luiz Roberto Rocha Silva. Amizade íntima, inimizade, algum parentesco com ele? Nenhuma. Então, o senhor está compromissado nos termos da lei com a verdade, ok? Doutora Ana Luísa vai fazer perguntas ao senhor e, na sequência, o doutor Bruno. Ok. Obrigada, excelência. Boa tarde, Major, tudo bem? Tudo bem, doutor. Major, a gente está aqui hoje para tratar de uma ocorrência datada de 9 de fevereiro desse ano agora, de 2022, em que, em tese, por volta das 5h30 da tarde, no povoado Morro Redondo, em Coronel Murta, 13 indivíduos entraram na fazenda do senhor João Fábio Pereira Jardim e da senhora Angelina Fonseca Silva e fizeram um casal de reféns, além de Josefino Rodrigues da Silva e o José Maria Barbosa da Silva. Armados, levaram, né, objetos, carro, etc. O senhor se recorda dessa ocorrência, Major? Sim, recordo. O que Eu, aconteceu? Conta pra gente como que os senhores chegaram até o Luiz Roberto como um dos autores do crime. na verdade, essas informações aí a gente vai levantando, né, na comunidade, com as vítimas. A gente já tem no banco de dados nossos aqui o modus operandi, né? A gente vai conseguindo levantar as informações pelas características físicas dos autores, dos envolvidos, e também pelo modus operandi, né? A maneira que eles já cometem os crimes aí, a gente vai acompanhando também
já tem um pouco de noção de quem mais ou menos seja, né? A gente chega, apresenta isso aí para as vítimas, ou então pessoas, testemunhas, pessoas que possam estar nas proximidades também, alguém que viu, alguém que já conhece e tal. A gente já começa a chegar na autoria do pessoal por isso aí. Entendi. As vítimas, então, reconheceram Luiz Roberto como um dos autores do crime? O senhor O chegou a Luiz, conversar com as vítimas ou não? ele tem um apelido específico? Quem? O Luiz Roberto? É, Não, só o Bruno, que era o gordo, né, da história do Pix. isso, isso. E teve um também que eles falaram para a gente lá, que é um que é bem agressivo, né? Que teve um deles lá, que segundo a vítima lá, o Nego do Oia, eu já, inclusive depois desse fato, eu já voltei lá umas 2 vezes conversando, fazendo visitas tranquilizadoras também, né, para as vítimas lá. Esse, se não me engano, foi o que foi bem agressivo que eles relataram para nós aí. Entendi. Luiz Roberto, o senhor está aqui em Araçuaí há quanto tempo, Major? Eu vim para cá dia 24 de janeiro que eu me apresentei aqui. Janeiro agora, desse ano? Janeiro desse ano. Entendi. Então, logo em seguida já ocorreu esse roubo lá no povoado de Coronel Moon. Isso, porque na época que aconteceu esse roubo aí, o Tenente Coronel Campos, até então ele era o comandante aqui, ele me pediu para acompanhar. Aí eu estive acompanhando essa ocorrência aí desde o início, fiz contato com as vítimas. Eles levaram caminhonete no dia, tinham levado joias, né, cordão. Eles até me mostraram lá, a família ficou bem estarrecida, chateada. E parece que um deles até danificou um tonel que tinha óleo diesel lá, me mostrou lá, tem um tonel grande, eles cortaram o tonel, até de fazer, até de, assim, de maneira covarde, né? Causaram um dano também no tonel lá. Sim. Em relação ao reconhecimento do Luiz Roberto Rocha Silva como um dos autores do crime, em algum momento as vítimas falaram para o senhor alguma característica específica do Luiz Roberto ou não? O senhor não teve esse tipo de conversa com elas? Fala na estatura, né? Um é mediano, o outro é baixo, questão da cor da pele, que o pessoal também relata, né? Cor escura, às vezes é a estatura, baixo, por exemplo, o que seria o mais agressivo, isso aí falou. Só que algumas informações, pelo tempo decorrido, a gente acaba esquecendo, entendeu? Uhum. Uma coisa que foi muito marcante para mim no dia lá é falar a questão da agressividade, que um deles lá foi bem agressivo. O senhor sabe dizer o nome dessa pessoa que foi agressiva? Se é o Luiz Roberto ou não? Não, especificamente assim, agora não me recordo o nome, não. Alguém comentou sobre alguma tatuagem em algum lugar do corpo? A tatuagem parece que é desenho, flores, como que é mesmo o desenho que tinha nos braços mesmo? Tava com bastante tatuagem deles lá. Isso aí realmente foi comentado. Tatuagem no braço e essa tatuagem é de flores, é isso? Eu vou conferir aqui o seguinte, deixa eu olhar. Tá ótimo, é. Podemos continuar. Peraí, que eu vou. E esse que tinha tatuagem era o mais agressivo ou não? O senhor não se recorda desse detalhe? Eu não me recordo desse detalhe, não. Qual que era o mais agressivo deles aí, não. Com relação à tatuagem, não. Eles chegaram a amarrar as vítimas ou não? Isso aí foi relatado também, porque parece que eles entraram dentro da casa para olhar os pertences, né? Eles reviraram a casa todinha. Isso eu me lembro, assim, eu me lembro bastante disso aí, porque eu conversei pessoalmente com a família, né? Estive a acompanhar. Eu me lembro da família falando que eles entraram dentro da casa, reviraram o material todinho lá também. Isso eu me Quando o senhor recordo. chegou lá, a casa estava desarrumada? Tinha móveis fora do lugar? Eu, Como que estava? eu entrei nos quartos lá e parece que, assim, parece não, eu vi a casa bastante desarrumada, né? Um dos quartos lá. É como se eles tivessem revirado até procurando arma, né? Além de joias, dinheiro, eles poderiam ter procurado arma até pela maneira que estava revirado o quarto.
As vítimas, elas relataram medo ou não? Elas estavam tranquilas? Medo, o pessoal tava com bastante medo, foi preciso, falei, foi preciso a gente visitar mais vezes, né? A polícia faz esse ato aí de ficar visitando as vítimas aí, porque o pessoal fica assim com aquela situação. Eu já fui vítima de roubo também. O pessoal, aquela sensação de impotência, de fraqueza, né? Aí o pessoal tava bem assim, assim, em pânico mesmo, né? Com medo. Tava Perfeito. bem transtornados. O senhor sabe dizer se os bens foram todos recuperados ou não? Nem A todos foram. caminhonete, a caminhonete no dia nós recuperamos. A caminhonete. Uhum. Nós encontramos aqui acho que na vinda ao retornar de Araçuaí, nós encontramos a caminhonete. Em relação ao gordo que recebeu o Pix, o senhor tem contato? O senhor já participou de outras ocorrências com esse Bruno Alves Coutinho ou não? Foi a primeira ocorrência essa? Só comentários, né? Que, inclusive, até, se eu não me engano, um comerciante aqui do município também de Araçuaí, eu já ouvi comentar, quando eu estava num local aqui, até para não expor a pessoa, né? Ele falou assim: nossa, esse cara é malandro demais, rapaz, já me aplicou golpe de pousada aqui na cidade, na região. Então ele já é conhecido mesmo, esse gordo aí. Uhum. Em relação ao Luiz Roberto Rocha Silva, o senhor tem algum conhecimento de passagens, de antecedentes dele, se ele é uma pessoa perigosa ou não na comunidade de Coronel Murta? Eu estou falando, é que às vezes não estou se tiver um apelido aí, é mais fácil me recordar, né? Mas um deles lá, que o pessoal fala que é muito violento, que foi muito violento e agressivo com as vítimas lá, o pessoal fala que ele tem outras passagens também, do mesmo modus operandi, desses crimes assim, de pessoas, às vezes em zona rural, agressividade. Uhum. Tem chance de hoje as vítimas, com medo do Luiz Roberto Rocha Silva, elas terem falado que não reconheciam ele como autor do crime? Tem chance de até hoje elas terem medo dele e aqui depois, né, prestaram depoimento delas e não quiseram reconhecer por algum motivo. Pode acontecer isso, Major, na sua atividade corriqueira, né, de polícia, que tem contato com vítimas desse tipo de crime violento? O som está cortando aqui. Eu perguntei o seguinte: tem chance de hoje, aqui, quando as vítimas prestarem, né, declarações, os testemunhos delas, elas não terem reconhecido o senhor Luiz Roberto como um dos autores do crime, porque, por medo ainda, elas ainda têm medo da situação que Certamente, passaram, certamente. ou não? Certamente, doutora. As pessoas, né? Nem eu te falei, eu já fui vítima de roubo também. As pessoas ficam traumatizadas por um tempo, né? Ela pode ficar temerosa até de reconhecer os autores. Tá ótimo, perfeito, viu? Muito obrigada, Major. Boa tarde para o senhor, viu? Bom Até trabalho. mais. Tchau. Alguma pergunta, doutor Bruno? Tchau, Paulo. Seu Major, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, quem fala? Doutor Bruno, Pois não, doutor. Tudo bem? Boa tarde. tudo ótimo. O senhor falou que o senhor acompanhou a ocorrência aí desde o início, correto, doutor? O senhor Major. Correto. Hã? Foram mostradas algumas fotos para as vítimas, dos possíveis suspeitos. Aqui, deixa eu falar. A gente acompanha, mas a gente não faz assim. Se eu falar, acompanha tudo, é impossível, né? A gente acompanha. Eu fui lá, conversei com vítima, mas as equipes de militares são muitas. Às vezes tem um pessoal nosso de investigação também que vai produzindo informação, que vai levantando informação. As equipes são grandes, entendeu? Eles vão passando Sim. para a gente vai coordenando, mas a gente não pode estar em todos os momentos, a todo tempo, não. Então, o senhor esteve acompanhando, mas não 100% de perto, né, a ocorrência.
Não, 100% ele não acompanha, não, não tem como, porque são várias equipes, né? São grupos de militares. Tem o grupo do destacamento da fração, tem a equipe de inteligência, tem a gente que vai em apoio aqui de Araçuaí. Então são vários grupos. Correto. O senhor sabe informar qual que era a equipe, então, que ficou para reconhecer, passar as fotos de reconhecimento para das vítimas, dos acusados para as vítimas? Ah, nesse momento aqui eu tenho que consultar os militares, né? Tanto o Tenente Eduardo, que é o comando do pelotão, como os demais militares lá da fração presente, Coronel Murta. Não, não, é só o que o senhor sabe mesmo, não precisa consultar nem nada, nenhum apontamento, ninguém não. É só o que o senhor tem conhecimento agora mesmo. Ok, ok. Então é o Tá. que eu tenho para isso aí, doutor. Não, sem problemas. O senhor tem conhecimento que o Luiz Roberto recebe algum benefício previdenciário? Não. Certo. Sem pergunta, Excelência, estou satisfeito. Muito obrigado, Major, está dispensado, pode finalizar. Romero, qual o nome completo do senhor? Policial militar, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Mas agora o som começou a funcionar. Podem me ouvir? Qual o nome, sim, qual o nome completo do senhor? Romero Pereira Souza. Senhor Romero, o senhor tem alguma amizade íntima, inimizade ou parentesco com Luiz Roberto Rocha Silva? Não, nem conheço. Ah, o senhor está compromissado nos termos da lei com a verdade, ok? Positivo. Doutora Ana fará perguntas ao senhor, na sequência o doutor Bruno. Doutora, Obrigada, Excelência. Boa tarde, Romero. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, doutora. Tudo bom? Joia. Romero, a gente está aqui hoje para tratar de uma ocorrência datada de 9 de fevereiro desse ano agora de 2022, em que, em tese, por volta das 5h30 da tarde, no povoado Morro Redondo, em Coronel Murta, 13 indivíduos entraram na fazenda do senhor João Fábio Pereira Jardim, da senhora Angelina Fonseca Silva, e os fizeram reféns, além também de fazer reféns o senhor Josefino Rodrigues da Silva e o senhor José Maria Barbosa da Silva. O senhor se recorda dessa ocorrência ou não? Recordo vagamente. O que aconteceu? Como que os senhores foram acionados? Como que o senhor foi parar na fazenda? O que as vítimas relataram para o senhor que ocorreu? Olha, essa ocorrência foi com a Polícia Militar de lá de Coronel Murta, certo? Aí nós recebemos a informação que havia acontecido essa situação e deslocamos até o local da ocorrência. Mas eu não tive acesso ainda ao histórico ou coisa semelhante não, que foi redigido pelos próprios integrantes da corporação de Coronel Murta. Me recordo, sim, Pode falar, o que o senhor se recorda? me recordo vagamente de ter conversado com as vítimas e eles relataram que estava na fazenda em um determinado horário, eu não me recordo, e aí um dos três indivíduos, havia chamado o morador pelo nome ou pelo apelido que ele tem. E aí ele, pensando ser uma pessoa conhecida, saiu da residência dele. Logo quando ele saiu, outros já vieram e abordaram eles. Entraram na residência, se não me engano, amarraram eles, fora diversas ameaças, entraram armados, se eu não me engano, 2 deles que estavam armados. E um deles estava bastante agressivo, eu não sei precisar qual. E aí levaram alguns pertences, que possivelmente está redigido no REDS. E posterior a isso, um deles foi reconhecido. Eles comunicando entre si, apelido de um deles foi falado, e um dos objetos que foi roubado nesse dia foi através de conta bancária, via Pix. E foi passado para a conta de um outro rapaz daqui da cidade de Araçuaí. Entendeu? Que aí conseguiram chegar aos autores, creio eu. Entendi. O senhor conversou com as vítimas? Desculpa, eu tive um problema na conexão aqui, eu não pude ouvir. O senhor chegou a conversar com as vítimas ou não?
Sim. Elas identificaram alguma característica em algum dos autores, por exemplo, um piercing, um brinco, uma tatuagem, uma camisa diferente, alguma coisa ou não? Não sei dizer, me recordo apenas que falaram sobre a altura deles, mas comentaram a respeito. Eu não estou me recordando, mas possivelmente no Reds tem esses dados. E reafirmo Sim, mais uma sim. vez, eu ainda não tive acesso ao Reds para poder ver esses detalhes ou me lembrar melhor. Entendi. Em relação ao senhor Luiz Roberto Rocha Silva, que é esse acusado aqui de hoje, o senhor tem alguma ponderação a fazer? O senhor conhece ele de outras ocorrências ou não? Não, não me recordo. O senhor é policial em Araçuaí, né? Positivo. Entendi. O senhor sabe dizer se o Alisson, ele é policial em Araçuaí ou em Coronel Murta? Alisson de Amorim Oliveira? Esse nome não é de Araçuaí, não. Possivelmente de Coronel Murta. Então, Se é um policial militar, possivelmente de lá. perfeito. Então, obrigada, viu? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Doutor Bruno. Seu Romero, boa tarde. Boa tarde. O senhor se recorda qual guarnição que mostrou as fotos dos acusados para a vítima? Não, Não se recorda? não. Sem pergunta, Excelência. Pode finalizar. Obrigado, senhor. Alisson de Amorim Oliveira. O senhor tem amizade íntima, inimizade, algum parentesco com o senhor Luiz Roberto Rocha Silva? Não tenho nenhum parentesco, nenhum tipo de relacionamento com ele, não. Tá, então o senhor está compromissado nos termos da lei com a verdade, ok? Entendeu? A doutora Ana Luísa vai começar fazendo perguntas ao senhor na sequência do doutor Bruno. Muito obrigado. Obrigada, Nada. excelência. Boa tarde, Alisson. Tudo bem com o senhor? Boa tarde. Tudo bem? Alisson, o senhor é policial em Coronel Murta? Sou, sim. É? Desde quando o senhor é policial militar aí? Eu tenho 12 anos que trabalho aqui. 12 anos? Ótimo. É, Alisson, a gente está aqui hoje para tratar de uma ocorrência datada de 9 de fevereiro desse ano, agora de 2022, em que, em tese, por volta de 5h30 da tarde, no povoado Morro Redondo, aí em Coronel Murta, 3 indivíduos entraram na fazenda do senhor João Fábio Pereira Jardim e da senhora Angelina Fonseca Silva e os fizeram reféns. Além de também fazer como reféns o senhor Josefino Rodrigues da Silva e o José Maria Barbosa da Silva. O senhor se recorda dessa ocorrência, desse roubo ou não? recordo superficialmente, recordo sim. O que o senhor se recorda, Alisson? O áudio tá baixo aí, não entendi. O que o senhor se recorda? Então, eu estava de serviço, né, nessa ocasião, e nós recebemos esse acionamento aí, acho que uma pessoa teve no quartel avisando, e deslocamos até a referida comunidade, onde foi feito contato, né, com as vítimas, que foi falado aí, né, e constatamos, né, que realmente aquela residência ali tinha sido alvo aí de um assalto, né, de um roubo, por 3 indivíduos aí, citados na ocorrência. Indivíduos armados ou não? Sim, eu lembro que uma das vítimas relatou, né, que foi visto aí um revólver calibre 32 com um dos indivíduos e um outro indivíduo também portava uma arma do mesmo calibre. Me fala uma coisa, senhor Alisson. Alguma das vítimas mencionou alguma característica, algum detalhe que ela percebeu em um dos criminosos que os levaram a chegar no senhor Luiz Roberto Rocha da Silva como autor, um dos autores do fato ou não? E revelou, sim, uma das vítimas falou muito sobre tatuagem que um dos indivíduos estaria apresentando no braço, né, a cor também, brinco, se não me engano, brinco na orelha, uma coisa assim relacionada. Falou assim. Entendi.
O senhor está em Coronel Murta há 12 anos, né, que o senhor mencionou. Isso, isso. O senhor conhece o Luiz Roberto Rocha Silva de outras ocorrências com o mesmo modus operandi ou não? É a primeira ocorrência que o senhor avista, né, o Luiz Roberto? Não, ele já teve envolvido aí, pelo menos, né, na condição aí de autor, né, e suspeita, já teve envolvido sim, em outras ocorrências do mesmo tipo aí, viu? Ele é uma pessoa temida na cidade de Coronel Murta, Alisson? Ele é uma pessoa perigosa? Para a maioria da população, sim, porque o pessoal fala muito dele aqui, né, que o Luiz é perigoso, né, já fez isso, fez aquilo. Ele é conhecido aqui como Luiz Marimbondo. O pessoal costuma falar muito dele aqui, sim. Luiz Marimbondo? É, O apelido dele senhor aqui. sabe por que esse marimbondo? O que que quer dizer, significa? Eu não sei te falar a origem desse apelido, não, mas porque a cidade aqui, né, tem. As famílias são divididas aqui por apelidos, né? Algumas famílias, né? Aí acaba que os membros pegam o apelido também, e o pessoal os chama assim. Entendi. Isso caracteriza o temor da população em relação ao Luiz Roberto? Não entendi a pergunta? Isso caracteriza, demonstra o medo que a população local tem dele, esse Luiz Marimbondo? Não pelo apelido, sim, mas pelos envolvimentos, né? Que o pessoal toma Envolvimento conhecimento em aí. Que quê? Envolvimento é em um quê que o senhor tem notícias que ele tem envolvimento? Em quais tipos de crime? crime desse mesmo modo que ocorreu aí nessa ocasião. Ou Entendi. desses assaltos. Pessoas armadas, com a Sim, cabeça tampada, com o rosto tampado, é isso? sim, também. E a tatuagem? Ele tem a tatuagem? Sim. Ele possui uma tatuagem, ele possui algumas tatuagens pelo corpo, inclusive no braço, ele nunca a vítima reconheceu. Uhum. O senhor sabe dizer se o Luiz Roberto trabalha licitamente ou não sabe dizer? Eu não posso responder, não, porque eu não conheço ele assim, eu não tenho relacionamento para saber. Eu nunca vi ele um local aqui na cidade assim, trabalhando de forma lícita, assim, como a senhora me perguntou, né? E a forma com que ele vive? Ele esbanja, ele é das pessoas que esbanja dinheiro, esbanja ouro, ou não? O senhor também não sabe dizer. Eu não sei informar se há essa ostentação, assim, né? Eu sei que ele possuía aí uma motocicleta XRE, Honda XRE 300, se não me engano. É uma moto cara, né? Não sei se ele teria condição de adquirir, não, porque eu não vejo ele trabalhando aqui no lugar nenhum, igual eu falei, né? Agora, pô, Uhum. O senhor chegou a mostrar a foto do Luiz Roberto às vítimas ou não? Foi outro setor da Polícia foi o Militar? pessoal da área de inteligência da PM de Araçuaí. E o Luiz Roberto, então, ele não é a primeira vez que ele age em crimes com a mesma forma de agir, né? O comportamento se dá da mesma forma, é isso que o Isso senhor já falou, aconteceu né? outras vezes. Ele já teve envolvimento como autor em ocorrências da mesma natureza, sim. Mais de uma?
Além dessa, quantas mais ocorrências o senhor se recorda ou não? Eu não posso falar a quantidade porque tem outros militares que também já atuam aqui na cidade, né? Mas eu lembro de uma ocasião, né, aqui na cidade que ele teve envolvido em uma outra ocorrência igual a essa natureza aí. Mas aqui tem mais militares, né, que já fizeram esses atendimentos aí. Aham. Pode Que ser o que senhor participou foi essa ocorrência de hoje, que a gente está cuidando hoje, e outra mais. É isso? Mais uma, outra. tenha mais uma, assim, uma zona rural aqui, outra zona rural. Tá ótimo, muito obrigada, viu, Alisson? Boa tarde para o Olá, senhor. boa Bom tarde, trabalho. Doutor Bruno, obrigado. Boa tarde, seu Alisson, tudo bem? Tudo, boa É, tarde. deixa eu perguntar ao senhor, quem que redigiu o boletim de ocorrência? Assim, a redação do boletim eu não tô recordando, né? Talvez tenha sido eu, porque eu fui o digitador, né? Mas como tinha Uhum, oficial na ocorrência também, pode ter sido um deles, mas eu fui o digitador. O certo, digitador, né? O resto que foi aberto foi o meu. entendi. O senhor sabe, se recorda, que o senhor falou que da inteligência que mostraram as fotos para a vítima. Quais foram esses policiais que foram lá e mostraram as fotos para a vítima? Não recordo, porque no momento do fato, a informação foi imediatamente passada para lá. E Uhum, aí, quando do acontecimento, né, essa equipe de inteligência da polícia, ela começa a agir rapidamente. E a sede é em Araçuaí. entendi. Eu estou te perguntando porque as vítimas disseram que mostraram uma foto. E aqui no Reddit fala várias fotos, por isso que ficou confuso, sabe? Aí pode ser que a vítima não esteja, né, recordando suficientemente, né, para responder isso aí. Era um momento difícil para ela, ela estava talvez temorizada pelo momento, né? Entendi. Então, o senhor digitou, o senhor esteve no local do fato também ou só. Estive no local do fato. Estive. Sim, sim. Então tá. Muito obrigado, senhor Alisson. Tem perguntas Ok. mais, excelência? pode finalizar. Quais são as testemunhas?